Toda empresa precisa de backup, ponto final. Backup é tu garantir que o dado tá seguro para tu poder voltar a trabalhar. E recuperação de desastre, o downtime, se der um problema na minha infraestrutura, quanto tempo eu tô no ar de novo. Passo a passo para o backup perfeito, do começo ao fim. O servidor de arquivo, se eu ficar 3, 4 dias sem servidor de arquivo, não vai ser um problema. Mas o meu RP com o sistema tem que estar no ar. A equipe técnica é quem mantém, mas depois, no final das contas, se nem o backup der certo, o administrativo e o financeiro que estão com um problema muito sério para resolver. E aí eu acho que é muito importante a gente colocar essa responsabilidade não somente da TI, não é algo somente técnico, e sim a responsabilidade do negócio. Backup não é Ctrl+C, Ctrl+V. Esse é o 12º episódio do Além do Backup, episódio de aniversário. Duramos um ano, boa. E nesse episódio a gente vai falar de um assunto que eu não tive coragem, eu levei um ano para trazer esse assunto para a mesa, porque a gente fala de além do backup, né? Mas hoje a gente não vai muito além do backup, a gente vai falar de backup. Backup e recuperação de desastres. Esse é o nosso assunto de hoje, um assunto, de importância absurda, né? De algo que não é trivial, de algo que, apesar de, na cabeça da maioria das pessoas, parecer algo simples, tem estratégia, tem que se planejar, tem uma execução que precisa ser impecável, porque é a tua última linha o teu último recurso se o pior acontecer. Então a gente precisa falar muito sobre isso, e esse é o assunto aqui de hoje. A gente espera que a gente traga aqui todas as informações que qualquer um que assista esse episódio, que escute esse episódio, consiga receber para, de fato, entender o que é uma estratégia de backup e recuperação de desastres completa, de ponta a ponta, e consiga implementar nas empresas. Hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, Guilherme, que é gerente de TI hoje na SOS Card, um dos hospitais de maior referência aqui da nossa região, né? Cliente TechJump também. Guilherme, bem-vindo. Obrigado, Maurício. Guilherme, você que tem formação aí em ciência da computação, já tem quase 20 anos de mercado, né? Especialmente na área da saúde. Me conta um pouquinho sobre a sua trajetória e quais são as suas responsabilidades hoje, o que você faz lá na SOS Card. Bom, Maurício, então, falando um pouco da trajetória ali, são 19 anos ali, sendo bem sincero, né? Então, quase 20 anos ali. Então, já passei um pouco, né, para clínicas de imagem, já hospitais de pequeno porte, operadora de plano de saúde e hospital também, né, de alta complexidade, hospital psiquiátrico também, em redes grandes. E eu acho que é muito interessante essa visão e o navegar por esses caminhos todos ali que a gente tem, né, na área da saúde, porque abre também essa visão para a gente, né, a gente tem que sempre se afastar um pouco da situação. Então, a gente não pode ver cada fato isolado. Então, é necessário a gente entender, como um gestor da área da saúde, né, hoje atuando como gerente de TI no hospital de grande referência, que é a SOS Cardio, eu também tenho que entender um pouco do lado da operadora de plano de saúde. Então, esses projetos, já que eu fiz no passado, auxiliam também nessa trajetória, e eu acho que dá uma bagagem bastante interessante para a gente poder entender e equilibrar sempre o mercado aí nessa parte da saúde, né? Que é algo que é muito complexo em si, né? Então, a gente entende a complexidade que é. Então, hoje, um hospital com essa alta complexidade, né? Então, o nome é SOS Card, mas diversas complexidades a gente atua lá. Neuro, hoje, né? Temos até dentista lá também. Então, essa parte de odonto também tá tendo crescimento bem forte. Programa bastante grande, referente à oncologia. Então, inauguração no ano passado de uma ala somente de oncologia. Então, algo muito forte, muito bacana para o conhecimento. A gente está em constante expansão, né? Então, além da expansão física, a gente está nessa expansão tecnológica também, né? O foco sempre nessa área da saúde em si, trazendo inovações, segurança e assim por diante também, né? Então, o meu papel é fazer com que esse organismo todo funcione. Então, esses são os meus objetivos lá dentro da SOS. Perfeito, obrigado aí por ter vindo aqui no nosso podcast para compartilhar aí a tua experiência, o teu know-how e as tuas opiniões aí sobre o assunto. Aqui na mesa também, figurinhas repetidas, né? Pablo e Juliano, da nossa equipe lá da TechJump. Não vou fazer muitas formalidades, porque vocês já são da casa. Já tá né? cansativo. Então vamos direto ao assunto aqui.
Como eu comentei antes, né, o backup, me corrijam se eu estiver errado, eu não sou técnico aqui, eu estudo bastante, mas né, tem uma linha ali que às vezes eu cruzo, mas é que eu não estou autorizado, mas enfim. O backup, vamos começar pelo backup, depois a gente vem com recuperação de desastres, assim, numa segunda parte da conversa. O backup tudo deu errado, né, é a minha salvação, certo? Certo. Posso contar com ele, se tudo der errado? Depende. Depende. Depende de como, quem configurou, como que foi feito. Não é simples. Backup não é Ctrl+C, Ctrl+V em um local. Backup não é para um drive do Google, um drive da Microsoft. Backup não é isso, né? Backup é muito mais complexo que isso. Então, depende, né? Tá. E quando tu fala esse depende, tem tanto variáveis técnicas como variáveis de negócio. Variáveis de negócio. Na verdade, estão juntos os dois o tempo todo, né? Então, o backup, ele é técnico somente do ponto de vista de quem configura e faz a implantação, né? Fora isso, todo o contexto dele, ele deve ser do interesse tanto do gestor, do financeiro da empresa, do administrativo da empresa, quanto da equipe técnica, né? Porque, enfim, equipe técnica é quem mantém, mas depois, no final das contas, se nada der certo, se nem o backup der certo, o administrativo e o financeiro que estão com um problema muito sério para resolver, né? Uhum. Então, é tocado junto, né? E por que tu falou deve, né? Deve ser. Mas por que hoje, talvez na maioria das empresas, não é tratado como um assunto de mentalidade de continuidade de negócio, mas sim como uma responsabilidade da TI, eles que fazem, eu como, sei lá, sou o diretor, o CEO, às vezes eu não estou muito preocupado com isso, mas que se tudo, né, se todas as camadas anteriores de segurança falharem, é o backup que vai salvar anos da minha empresa ou até permitir ou viabilizar que eu continue, né? A gente vê muitos casos de empresas que são atacadas por um ransomware, que é um malware devastador, que criptografa os dados da tua empresa como um todo, né, nos piores cenários, e dependendo da situação, tu não consegue mais recuperar aquilo, né? E quando tu não consegue recuperar, às vezes tu não consegue mais operar, tu é obrigado a fechar as portas, né? E por que hoje, então, é tão difícil de entrar na cabeça de gestores de algumas empresas que isso, segurança, né, mas especificamente backup, ele é uma questão de negócio e não uma questão do departamento de TI? Bom, deixa eu começar aqui e provocar, e aí depois eu acho que assim, o primeiro ponto é que o backup, ele é bem visto quando eu realmente preciso dele. Então, assim, eu tenho uma empresa, cara, eu faturo muito, e eu nunca tive nenhum incidente em backup. Cara, se eu nunca tive um incidente backup, eu como gestor dessa empresa, isso está passando imperceptível para mim o tempo todo. Porque às vezes eu não sofri na pele ali o problema de ransomware ou de algo nesse tipo, né? Então, eu acho que um dos pontos, iniciais da conversa aqui e que para mim faz muito sentido é isso. Cara, assim, pode ser que eu pague backup, software de backup, repositório de backup a minha vida inteira e pode ser que eu nunca use. É igual seguro, né? É igual seguro. Só que seguro é uma coisa que tá ligado à pessoa diretamente, assim, né? Porque, né? Mas, tipo assim, quando eu falo de uma empresa que o cara tem, além do backup, o cara tem outras, sei lá, 200, 300 coisas para pagar e que tá às vezes na mesma prateleira para ele, pode ser que o backup naquela prateleira ele nunca nem percebe, né? Então, às vezes é uma coisa, tô pagando isso, mas nunca usei, né? Então, qual que é eu acho que esse é um ponto, né? Ou por nunca ter acontecido nada, ele também não vê como um investimento necessário. Isso. Nunca aconteceu, às vezes pode ser que um dia aconteça, ele vai dizer, putz, cara, valeu a pena pagar isso aí todo esse tempo, porque olha agora, né? Uhum. Mas
pelo menos ao meu ver, é um dos principais fatores, assim, eu não sei se eles concordam, né? Aí, Pablo, até concordo completamente, tá? Então, acho que esse ponto ali, com certeza, quem não sofreu ainda com algo próximo ou algo do tipo assim, muitas vezes acaba não tendo a visão e a magnitude ali, que é essa questão, tipo, da responsabilidade do backup, né? Então, a primeira frase, opa, o backup salva. E salva mesmo. E salva Depende, negócio. né? Aí é aquela coisa, né? A gente vai entrar nessas outras isso questões daqui a aí. pouco, né? Mas assim, né? A gente precisa ir por etapas, né? Então a gente precisa trabalhar isso como uma responsabilidade. E aí eu acho que é muito importante a gente colocar essa responsabilidade não somente da TI, não é algo somente técnico, e sim a responsabilidade do negócio. Então, por isso a necessidade de envolver a diretoria, um CEO, né, toda essa parte ali também, porque a responsabilidade, no caso do problema, ele vai extrapolar todas as áreas. Orientar quem não é técnico a O porquê daquilo. o que vai acontecer, se acontecer, qual, né? Imagina que hoje parou todos os teus servidores, perdesse tudo. Qual é o impacto disso na empresa, né? Então a pessoa tem que mostrar para ele o quão importante é o backup, né? E eu acho que assim, acho que é muito importante, né? nessa área, assim, até tanto o gestor interno, o gestor de TI, aqui agora estou trazendo o meu papel, mas também, assim, a parceria até que a gente tem aqui junto com a TechJump também, é em garantir que essas informações vão chegar para quem precisa chegar. Né? Então, a gente garantir que essas informações elas vão ser levadas à frente para a gente tratar no nível que merece ser essa questão do backup. Né? Então, responsabilidade de todos, né? Com certeza. É isso. O Rogério, outro dia que a gente estava criando um conteúdo, ele falou sobre, né, num incidente cibernético, o parceiro de TI, os profissionais de TI, qualquer outra empresa, não vai conseguir recriar os dados da empresa. Dá para levantar ambiente de novo, dá para deixar o negócio funcionando, mas os dados que estavam ali, eles só voltam se o meu backup estava legal e eu consegui fazer essa restauração. Né? E isso foi bem impactante, assim, né? Por isso que é importante ter uma rotina bem desenhada, né? Validada, né? Fazer o backup, fazer teste de restore. Então, isso é uma política que a gente tem lá na TechJump, todos os clientes, né? Uma vez por mês, abre um chamado, que a gente fala para o cliente, me informa um dado teu que tu quer restaurar. A gente vai lá, restaura, pede para o cliente validar, e depois que o cliente valida, a gente fecha o chamado, né? Para garantir que na hora que tu precisar, o backup está ali, né? Boa, vamos puxar esse assunto da rotina, então. Tá bom. Queria começar entendendo. Quando eu faço backup de tudo, da mesma forma? Não, normalmente, quando tu faz backup, tu analisa o que tu tem, o que é crítico, aí dependendo do orçamento, o que é crítico, eu vou jogar para a nuvem, porque se der algum problema, aquele dado eu preciso, né, e com aquilo eu consigo voltar, né? Porque às vezes tu tem um ambiente que é muito grande e tu quer jogar tudo para a nuvem, às vezes não tem link, não. Aí, então o que é crítico, tu tenta deixar o mais isolado possível, né? E aquilo que tu precisa para restaurar rápido, né, para voltar um servidor, aí tu pode optar por deixar só local, né? Entendeu? Uhum. Boa. E existe até uma metodologia, né, Pablo, que tu comentou num outro episódio, aí depois eu fui me aprofundar um pouco mais para entender, que é a 3-2-1-1-0, né? Isso. São três cópias dos dados em 2 tipos diferentes de mídia. Um dos backups tem que ser fora do teu ambiente, off-site, né? Um imutável. E um né? imutável. E zero erros. Que tá faltando. E 0 erros, exatamente. Isso, Me explica um pouquinho sobre, um pouco mais, né, contextualizando até essa metodologia na prática, no dia a dia das empresas de backup aqui. Tá, isso é uma metodologia que não está gravada na pedra, mas, assim, na medida que as tecnologias que elas avançam, só vai complementando. Então, tipo, há não muito tempo atrás, eu tinha o 3-2-1. Por quê? Porque não era tão comum eu ter backups imutáveis, assim, né? Isso não é uma tecnologia, não vou dizer que é recente, mas não é, né? Enfim, aí falava-se no 3-2-1, que era, né, como tu falou, 3 versões daquele dado, né, em 2 tipos de mídia diferente e um off-site, beleza?
Aí você adicionou mais um. Então, 3, 2, 1, 1. Então, além do backup off-site, eu passo a ter a necessidade, se eu quiser estar em total compliance aí com as melhores práticas, é que eu tenha esse backup imutável, mais uma versão imutável. O que acontece normalmente na prática é que eu aproveito esse backup off-site para também ser o backup imutável. Mas eu poderia ter, por exemplo, um NAS com suporte à imutabilidade. Então, eu poderia ter backup em nuvem, eu poderia ter o imutável num outro NAS, em algum lugar da minha rede que tenha suporte, não precisa ser NAS propriamente, mas um repositório com suporte à imutabilidade. Então, eu vou complementando o meu backup, sempre pensando na última instância. Né? Como foi falado, é o que salva, né? Então, se é o que salva, cara, ele tem que salvar todo custo. Então, beleza, eu tenho 3 versões do meu backup. As 3 versões estão dentro da minha rede, um é um HD externo, outro é um NAS e outro é o disco local do servidor. Cara, mas tá tudo no mesmo lugar. Não é seguro, não dá. Beleza, então eu preciso... Aí tem a questão de 2 mídias diferentes, tá? Beleza, 2 mídias diferentes, atendeu porque é mídia. Tá, mas tá tudo no mesmo espaço. Se pegar fogo no... mas não tá no mesmo espaço, tá na sala do lado, na gaveta do fulano. Cara, se pegar fogo no prédio, se entrarem aqui e roubarem tudo, foi tudo embora. Beleza, então eu passo a ter a necessidade de mandar pra nuvem. Beleza, então vamos mandar pra nuvem. Tá, mas e se... o atacante invadiu meu servidor de backup, por algum motivo ele consegue acessar o software de backup, o que impede ele de entrar no meu repositório e deletar o repositório de backup que está na nuvem? Beleza, então... Inclusive tem saído muitos relatórios de segurança que, primeiro, o atacante está mirando o backup para depois mirar até o ambiente de produção. Claro, por isso que às vezes... ou muitas das vezes demora para ele tomar uma ação, porque ele precisa mapear isso. Então, não é rentável para o atacante ele desprender todo aquele tempo que ele tem para criptografar, para não sei o quê, e no final das contas o cara desliga tudo, restaura o backup, no dia seguinte está tudo normal e o cara, né? Então, ele tem que começar meio de trás para frente, né? Então, não adianta eu ter o backup em nuvem se eu posso, de alguma forma, conseguir acessar aquilo e apagar. Aí entra a questão da imutabilidade, né? Porque eu defino uma política de tanto em tanto tempo para que eu não consiga apagar o dado. O repositório tem que ter suporte à imutabilidade. Então, mesmo que eu consiga ter acesso a esse repositório, eu não vou conseguir apagar. Porque o destino lá, o repositório, ele tem uma regra que não me permite. Então, mesmo que, por exemplo, sei lá, eu tenho mutabilidade com o cliente X de 3 meses. Beleza, o cara cancelou o contrato comigo, não tem mais sistema de backup, agora eu preciso ir lá no repositório e apagar aqueles 5 tera porque não tem mais contrato. Cara, eu vou ter que esperar fechar os 3 meses para depois eu conseguir apagar. Então, não tem como eu conseguir apagar. Então, é mais uma proteção. Daqui a pouco vai ter mais um na jogada aí, 3, 2, 1, 1, 1, de repente, entendeu? Então, mas hoje até já tem uma camada a mais, porque às vezes acontece do que a pessoa foi lá, conseguiu invadir, aí ele acessou o teu software de backup, aí viu que tu tens imutabilidade lá por 3 meses, ele foi lá e pausou, mudou isso para menos tempo, e a pessoa não viu. Então, e aí o cara acha que está com backup imutável e no final não está. Aí tem ferramentas hoje que eles botam camadas adicionais, por exemplo. Né, a solução, vou falar da Vim aqui, né? A Vim agora tem MFA, tu pode criar uma política que para mudar um job precisa 2 pessoas autorizar. Então são camadas adicionais que tu vai adicionando na rotina de backup que melhora a segurança, né? Porque nem só o imutável, o cara tá lá 2 meses conectado na tua rede, viu que tem esse backup imutável lá, ele mudou uma configuração, tu não viu, né? E o dado perde, né? Essa questão que o Juliano falou, a gente usa basicamente hoje 2 softwares de backup, né? O Vim ou do MSP 360, que são nossos parceiros lá e tal. O Vim é uma ferramenta muito mais robusta e tem muito mais alternativas né? Recursos, né? E recursos para... Né? Então, todos os recursos que a gente tem sempre à disposição, a gente vai usar. Então, né, como o Juliano falou,
Se eu for, por exemplo, apagar um dado, mesmo que seja num repositório que não é imutável, se eu apagar aquele dado de lá, eu tenho que outra conta de usuário, naquele mesmo servidor de backup, abrir o software de backup e dizer, tem uma aprovação de repositório para deletar pendente. Tu aprova? Então, eu tenho 2 pessoas que têm que aprovar, então aí eu já tenho 2 credenciais diferentes. Só que para eu abrir o Vim em ambos os perfis de usuário, com 2 usuários diferentes, cada um com a sua senha, eu tenho MFA segundo fator em cada um deles. Então, para deletar, o cara tem que conseguir logar, ele tem que saber a senha daquela conta, ele tem que conseguir acesso ao MFA para abrir o software, e eu ainda preciso ter a mesma coisa na segunda conta, entendeu? Então, né, como o Juliano bem lembrou, são tudo camadas que tu vai, né, complementando ali. Se eu não tenho a devida atenção voltada para o backup, ou seja, se eu não me preocupo, cara, o tempo todo, cara, o backup é a última. Se eu não tenho esse mantra na cabeça, se repetindo, né, o tempo todo, eu não vou dar bola para esse tipo de coisa. Cara, MFA, putz, cara, é mais uma coisa para eu ter que digitar aqui, 2 contas de usuário, cara, eu vou configurar 2 contas de usuário, 2 MFA, confusão. Se eu não tenho isso na minha cabeça, vai ter sempre um... não. O cara sempre quer deixar o mais fácil, né? Aí o mais fácil eu vou sempre pelo mais prático, exatamente. Sim. E, Juliano, tu comentou sobre uma coisa é tu fazer o backup, outra coisa é tu restaurar aquele dado, Isso, né? E a rotina, inclusive, de restauração que a gente faz lá com os clientes do TechJump. Me conta um pouquinho sobre como é essa diferença clara, né, entre copiar o dado e restaurar, porque quando a gente mais precisar, ele precisa estar lá, não pode estar corrompido, enfim, né? E para isso um trabalho prévio de monitoramento, de análise, de testes tem que ser feito, né? Isso é muito importante e que garante que quando o cliente precisar, o backup está ali, né? Então, isso a gente faz. Aí tem, às vezes a gente restaura uma VM, às vezes a gente restaura uma pasta, um arquivo importante, aí o cliente valida, né? E vida que segue. A gente sabe que o ambiente que o backup do cliente está íntegro ali, né? Então, Guilherme, lá na SOS Card vocês utilizam o Vim já, né? Utilizamos o Vim, sim. Me conta um pouco como é que está a estrutura, como é que você enxerga a evolução. Eu acho que a utilização do Vim auxilia muito, né, nessa questão da responsabilidade do backup em si. Então, até como o Pablo falou, uma das ferramentas ali, né, que foi nos apresentada quando a gente iniciou essa parceria também, com essas diversas possibilidades, né? Então, como foi colocado, hoje a gente talvez tem que botar mais um ali naquela regra, né? 3, 2, 1, 1. Daqui a pouco vai aparecer mais um e outro, assim por diante. Então, é algo que não para de estudar sobre, de novas tecnologias, né? Novas necessidades, até porque a gente sabe que vem acontecendo algumas situações também e a gente precisa, o outro lado tá preparado também, né? E o Vim, cara, uma ferramenta... E no caso específico da SS Cardio ali, eles tinham uma rotina de backup que funcionava, né? Para disco local e para fita. Aí a gente botou uma camada adicional a mais que não tinha o backup para nuvem, a gente botou o banco, que é crítico para nuvem, né? E agora a gente está melhorando, porque como as fitas lá, como o volume está muito grande, então o robô de fita já não está dando conta de trocar as fitas, e é uma mídia também que já está mais em desuso, né? A gente está com um projeto lá agora para melhorar isso, para implementar lá o 3, 2, 1, 1, 0. Para ficar dentro do compliance ali, para garantir que... E até o tempo de retenção também passa de volume de dados, né? Como é uma área de saúde, eles precisam ter um tempo de armazenamento maior, né? Então a gente está partindo para melhorar essa arquitetura de backup deles lá. Esse é um fator bem complicador, assim, né? A área da saúde, a complexidade é enorme, né? Então, é comparado como um dos cenários, assim, tipo, de área de negócio mais complexos, né, que tem. Por envolver, né? E a gente, como a gente estava falando assim, no seguro do carro, opa, se é um acidente, né? Aconteceu um acidente, tu tá pagando o seguro e tudo mais, é bem material. Mas ali, às vezes, o perder uma informação, às vezes vai diretamente com o assistencial, né? Então, é o paciente que vai estar sofrendo. Então, a gente vai estar podendo prejudicar aí uma vida, né? Uma ou algumas vidas ali também, né? Então,
o ter essa informação, o ter essa responsabilidade, né, na área da saúde é mais do que necessário. E como a gente sempre acaba conversando, então assim, essas estratégias ali são definidas, né, em conjunto, né? Então a gente tem que ver assim, olha, o que é crítico? O que é considerado crítico? O que é prioritário agora, nesse momento, né? Exatamente. O que a gente, de maneira alguma, podemos perder? Ah, tal. Então a gente define essa rotina aí nessa questão do backup. E além do mais, né, a gente tem que prever ainda o tempo de restauração. Então, Que assim, é o RPO e o RTO. Né? não adianta nada a gente ter o dado, né? Vamos puxar agora pro meu lado aqui na área da saúde, né? A gente ter essa informação, eu ter um desastre, ter um problema lá e eu levar dias para conseguir restaurar todo o ambiente, para essa falta, né? Para essa questão da estratégia de onde estão os backups, né? Então, às vezes a gente sabe, né? Opa, dependendo... A gente tem fator aí de link, né? Falando em nuvem, né? Você sabe muito melhor do que eu, com certeza. Mas, assim, isso aumenta muito o tempo de restauração. Então, a gente tem que ter essas estratégias também internas, né? O que a gente vai manter interno, o que a gente vai estar em prédios distintos, o que a gente vai jogar para a nuvem. Então, acho que é importante a gente estar sempre nessa conversa. E não é algo fixo, né? Então, o que a gente definiu hoje, amanhã pode ter uma nova estratégia, um novo servidor, um novo formato, né, de trabalho da SOS Card, e a gente tem que voltar para a prancheta, redefinir, muda a retenção, muda tempo, e assim a gente vai... Isso também acontece, atividades que são regulamentadas lá, que tem órgão que fiscaliza, né? Às vezes ele pede tanto tempo de armazenamento, né? A gente tem a parte legal, né, do negócio. Então, a gente é responsável pelo dado do paciente. Né? Então, a gente faz exames lá dentro também. Então, a gente armazena exames. Então, a gente tem exames, a gente tem prontuário médico, né? Então, isso tudo a gente tem regulamentações ali que garantem, né? Que a gente, olha, tem que ter tempo X ali de retenção e assim por diante, né? Do dado em si. E a gente não pode perder esse dado, né? Acho que é legal a gente explicar rapidamente aqui o que é o RPO e o que é o RTO. São siglas parecidas, mas são coisas diferentes, né? Resumindo, o RPO é o quanto de dado tu pode perder, né? E o RTO o tempo, né? Hã? O tempo de... o quanto de dado é o tempo, né? Eu posso... Tipo, tem gente que bota a rotina de backup para banco a cada 1 hora. Até 1 hora de eu perder de banco, eu aceito. Aí tem coisa que é 1 vez por dia. Então, o RPO é o quanto de dado tu pode perder, o período, né? E o RTO é o quanto tempo tu restabelece o serviço. É o tempo que tu vai levar para restaurar o backup, nesse caso do backup, né? Então, o RPO é o que eu defino para fazer o backup e o RTO é o que eu defino para recuperar o backup. Basicamente isso. Mais ou menos. Por exemplo, eu faço backup só de noite, por exemplo. Né? Então, todo dia de noite. Beleza. No dia seguinte, às 5 da tarde, deu erro, deu problema lá e eu perdi tudo que tinha. Eu vou precisar restaurar o backup. Então, o meu RPO é o tempo, basicamente, que eu fiz o backup até quando eu perdi. Então, eu perdi todas aquelas horas de trabalho. Tá. Aí é uma discussão se o meu RPO teria que ser menos ou não. Se teria que ser menos, provavelmente eu vou ter que ter mais versões. Então, eu vou ter que ter repositório maior, eu vou ter que ter um investimento. Então, não é uma coisa simples, uma coisa vai puxando a outra. Mas é o tempo que eu perdi de dados ali e o quanto é aceitável, né? E o RTO é o tempo que eu vou levar. Então, parei às 5 da tarde, quando que eu vou conseguir restaurar tudo de volta de ontem para voltar a funcionar? Nas 5 da tarde de amanhã vai estar tudo ok. Então, beleza, é 24 horas. Meu RTO, entendeu? E dependendo do tipo de dado da empresa, tu acaba definindo isso de forma diferente. Segmentada. Banco, tu bota... Tem cliente que tem banco de 15 minutos. Ele faz o backup de 15 minutos. Máquina virtual, 1 vez por dia. Tem cliente que faz 2 vezes por dia. Porque... Depende da necessidade do cliente, né? Porque assim, né? Eu tenho o servidor, dentro desse servidor tem o banco de dados, o software do banco de dados. Para que eu vou fazer backup de todo o servidor se o que eu preciso em tempo curto é somente o banco de dados? Então, eu faço todo dia de noite o backup do servidor inteiro,
E ao longo do dia, de 15 em 15 minutos, eu vou fazendo só backup do banco. Deu problema às 5 da tarde, eu restauro o backup do servidor inteiro de ontem e eu trago o banco de 15 minutos atrás somente, entendeu? Então, isso tudo é estratégia para eu encurtar o tempo da janela de backup, para eu diminuir a quantidade de tamanho do repositório que eu vou precisar ter para backup e assim por diante, né? Então, tem que estar voltando sempre para a prancheta, estudando, olhando o tamanho de repositório, quanto que eu posso salvar, quanto que eu preciso de tempo, enfim, é um pouco mais complexo do que parece, né? E esses backups mais rápidos, ou todos, não sei, tu faz daquilo que mudou, tu não faz de tudo sempre, né? Do banco inteiro sempre, não, por exemplo. É incremental, né? Poderia fazer, mas aí não fica viável, né? Porque como tu tem 15 minutos entre começar né, começar e terminar e começar o outro, então ele só faz a diferença. Só a diferença, incremental. Se eu for pegar primeiro, né? Se eu for fazer sempre completo, imagina o tamanho do repositório que eu vou ter. Outra, como o Juliano falou, eu não vou ter nem janela para isso, porque eu vou pegar um banco, sei lá, um banco de 1 tera, que seja. Né? Se eu vou fazer de 15 minutos, não tem tipo de repositório nem transferência de dados que vá conseguir de 15 em 15 minutos eu fazer aquilo lá. Então, ele pega somente o incremental, que é o quê? A diferença do último para o atual, do último para o atual. Aí ele monta uma cadeia de backups, ou seja, do completo até aqueles incrementais. E aí, quando eu restauro o backup na ponta, ele consulta essa cadeia para me trazer o dado pronto. Aí a importância do que o Juliano comentou antes, de eu ter testes de restore. Porque se no momento que eu for finalmente, às vezes, precisar do backup, se essa cadeia tiver, sei lá, corrompida, se tiver uma falha, não consegue fazer nada. Perder o backup. Aí, às vezes, tu vai ter que o quê? Restaurar o backup de sei lá quantos meses atrás, que é o backup, o primeiro que foi feito, que é o backup completo, entendeu? Então, o backup nunca é algo que tu configura, dá o start, cruza os braços e deixa ele se virar. Tu precisa estar todo dia acompanhando, deu erro, corrige, testa, valida. E nos clientes essa é a nossa maior preocupação, como a gente já falou antes, porque o dado do cliente eu não consigo trazer. Então tem uma equipe lá que todo dia olha os backups, deu problema, já abre, já passa para a equipe resolver, já tentamos resolver já tudo no mesmo dia, para garantir que o backup do cliente esteja sempre 100%. Né? Todo dia, alguém da nossa equipe olha se o backup dos clientes foi feito e está certinho. Sim, isso, por um. Todos os dias. E é feito teste de restore todo dia ou não? Não, teste de restore uma vez por mês. Tá. Uma vez por mês. Depende da criticidade, eu posso ter, tipo, de 3 em 3 meses, por exemplo, entendeu? Então, às vezes eu tenho um backup lá de baixa complexidade, mas de baixa importância, eu posso ter até cada 3, e os mais críticos todo mês e tal. É tudo estratégia, né? Tudo vira uma estratégia de backup realmente, que é o oposto do backup pelo backup, né? Que é aquilo que eu falei, que é o Ctrl+C, Ctrl+V, que às vezes que é o que a pessoa acha que às vezes no final das contas é o que acontece, né? Mas não é. E que tipo de infraestrutura eu preciso ter para seguir boas práticas como essa metodologia 3-2-1-0? Bom, acho que dá até para dar o exemplo da própria SOS Cardio, né? Isso é. O que a gente está propondo lá é uma máquina, né, que não vai estar no domínio, que vai ter o VIM e vai ter um repositório local nela, né, que vai estar totalmente apartada da rede administrativa lá. Vai ter um outro servidor interno ali que vai ser o backup imutável, né, que é o segundo repositório, ele faz backup para cá, depois joga para cá. E tem o outro backup, armazenamento na nuvem, que ele vai jogar o dado, mais o backup para a nuvem histórico. Então a gente botou, lá vai ser o 3-2-1-1-0, né, que os testes de restauro a gente já faz, né. Vai ter o backup imutável na nuvem, vai ter o backup imutável local, vai ter o backup off-site, que é o na nuvem, né? Então, vai atender toda a cadeia. O projeto tá com a diretoria lá, né? Certeza, importante. Falta tirar o escorpião do bolso. Não, vamos ter que tirar esse escorpião, isso aí. Ele não é custo, né? Isso é investimento. Total. Imagina se amanhã a SOS Card perdesse todos os dados. Não vamos imaginar, não. Vamos garantir que não ocorra. Mas eu entendi o raciocínio do Juliano, é que tipo, é um exercício a se fazer com a diretoria. Com a diretoria. Tá, a primeira pergunta beleza, né?
foi invadido, tem um ransomware, criptografou tudo. Beleza. Né? O tempo que nós vamos levar para recuperar, sei lá, 7 dias. Como é que o hospital vai trabalhar por 7 dias sem sistema nenhum, né? Imagina uma empresa de horário comercial já... Agora imagina um hospital, Que é né? 24/7, né? Que é 24/7 e o principal que lida com vida o tempo todo, né? Lida com vida e assim, a gente, né, no cenário da saúde ele ensina, no hospital também a complexidade até da parte administrativa, né? Então, assim, a composição de uma conta, né, como a gente consegue fazer o faturamento, como a gente se comunica com a operadora de plano de saúde, né? Então, as regras são muito definidas e são muito estreitas ali, né? Então, a ANS sempre alterando as regulamentações, né? Os convênios sempre se adequando a essas novas regulamentações e é complexo. Então, assim, fazer um faturamento manual é algo impossível. Então, a nível de um hospital, é impossível. O tempo que tu levou para conseguir ou não a aprovação do plano de saúde, tu já coloca a vida em risco, né? Totalmente. Né? Totalmente. Então, tipo assim, que é o primeiro passo daquele... Agora tem toda uma cadeia, né? Então, é complexo mesmo. Né? Assim, quando a gente fala, né, urgências e emergências, né, essa camada, ela fica um pouco mais fácil, né, digamos assim. Então, a gente entra na assistência, né, no cuidado ao paciente direto, antes mesmo dessa questão mais burocrática, né? E aí, depois, sim, mas daí o pós a gente tem que faturar, né? Então, a gente tem que formular essa conta, a gente tem que conseguir, né, se adequar aos padrões da negociação que está junto àquela operadora de plano de saúde, para a gente poder cobrar da maneira que foi contratualizado ali entre as partes, né? Então, essa é a parte que é muito complexa. Então, a gente utiliza um item, esse item ele tem um código, esse código tem uma variação, tem uma tabela de negociação por trás, então isso tudo a gente, né, faz nessa cadeia do faturamento em si. Então, né, só para a gente colocar um pouco mais, assim, o quão complexo é essa parte da área da saúde em si, tem tudo isso, é uma vida que está ali, tem toda essa parte, né, que tem que ser sustentável também um negócio, né, não adianta a gente existir um negócio que não se sustente, então ele é obrigado a ser sustentável, então isso tudo a gente vai aumentando essa conversa que tem que ter, essa parte aqui da questão dessa discussão sempre, né, do que é crítico, o que não é, o tempo, quanto que a gente pode perder, então não é uma conversa rápida nem simples, né, porque envolve custo, investimento, tempo de parada. E o dinheiro é finito, não dá para exatamente. Né? O cara tem que priorizar, vai fazendo o que é prioritário até chegar ao mundo ideal. Mas backup é algo que dá para abrir mão ou não dá? Não dá. Não dá. Como dizem, só o backup salva. Deixa eu provocar vocês. Se eu tivesse que escolher entre um dos dois, backup ou firewall? Backup. Por quê? Porque... Pelo óbvio, acabou já de foi falar. dito? Acabou de falar. Cara, assim, o firewall, ele pode não inibir um ataque, né? Porque eu nunca tô 100%... A gente falou isso em outros podcasts e tal. Seja antivírus, que é, né, uma proteção de endpoint, firewall. Cara, mesmo tudo isso estando ok, eu ainda não tenho 100% de proteção. Eu ainda tenho risco, né? Então, se eu ainda tenho risco, eu não tô 100%, cara, o backup continua sendo importante sempre, né? Então, se eu vou ter que escolher onde eu invisto, eu vou investir no backup, eu vou não vou investir no firewall. backup, né? Porque o backup é o 100% no final das contas, né? Backup ou antivírus? Mesma lógica? Mesma lógica. Backup ou estacionamento do hospital? Backup, com certeza. É? Com certeza. Essa aí foi... Mas não eu vai ter esperava muita- por essa. Mas não vai ter muita reclamação de paciente? Vai ter, mas a reclamação vai ser muito maior em caso de desastre, caso de problema. Então, é complicado, assim. Na área da saúde, hospital, parar não é uma opção. Então, Bom saber. Mas vamos lá, pra gente fechar essa parte do backup. Passo a passo pro backup perfeito, do começo ao fim. Vamos lá. De maneira mais prática possível aqui. Primeira coisa, eu tenho que estudar o ambiente, né?
Eu tenho que estudar o ambiente, eu tenho que entender o que é crítico, o que não é crítico, o tamanho de cada servidor, o tamanho total do backup. Eu preciso saber quantas versões de backup o cliente deseja, quantos deseja, às vezes não é o que vai acontecer na prática versus o que ele está querendo investir. Então, o melhor que se consegue fazer com aquele investimento que a gente tem. Beleza. Dito isso, aí eu tenho que começar a saber escolher os equipamentos que eu vou utilizar e os serviços que eu vou utilizar, né? Se é o equipamento, se é hardware, se é SaaS ou o que eu for. E aí eu tenho que montar, né? Então, e o melhor software, né? Então, vamos lá, vamos bater na tecla do Vim, que hoje é líder de mercado realmente. E, né, enfim, e atende todos os tamanhos, né? Desde o cliente pequeno até o cliente grande, muito grande. Então, eu tenho que ter o primeiro software, eu tenho que ter um repositório que vá atender aquele software, eu tenho que ter o segundo tipo de repositório, de preferência ali em rede local, né? Então, e eu tenho que ter o terceiro, pelo menos, que é off-site, que vai estar na nuvem, né? E que, de preferência, seja ele imutável, né? Mas eu posso ter mais de um imutável, inclusive, né? Mas então eu tenho que ter... Então, resumindo, estudo do ambiente, saber o que eu estou fazendo, utilizar a ferramenta adequada, o Vim, por exemplo. Eu tenho que ter um repositório adequado para isso. Não adianta eu ter só um HDzinho externo conectado, o cara derrubou o HD externo e perdeu meu backup inteiro. Então, eu tenho que ter algo pensado nisso, né? E posso ter um HD externo? Posso ter um HD externo, mas só ele não. Entendeu? Então, eu tenho que montar esse conjunto de repositórios para que me atenda essa regra aí que a gente falou, né? Acho que bem resumido é isso, não sei se tem... E aí depois entra a rotina de monitoramento. Isso, aí depois, como eu falei, né? Nada documentação para saber, porque às vezes, né, o que eu faço backup, né? O cliente validar que aquele backup ali, é isso que tu precisa? Isso atende a tua necessidade? Né? Porque às vezes o cliente botou um sistema novo, a gente às vezes não foi informado. Como é que eu vou saber que eu tenho que adicionar aquilo no backup? Então, por isso que a gente tem uma documentação, né? Com todos os itens, a gente passa para o cliente valida, não, é isso mesmo que eu preciso. E a gente tem um combinado de qualquer alteração que precisar, ele tem que formalizar para a gente ajustar, né? Para garantir então, que o cliente precisa tá no backup, né? Além das políticas, na parte de definição do RPO, RTO, versões, tem um ponto que, não sei se a gente falou ou não, mas passou despercebido, que é a parte de retenção, né? Também é algo a se definir. Também. Quanto tempo? Quanto tempo? Né? Quantas versões e por quanto tempo eu tenho que reter aquele dado? Tanto pela questão técnica, né? Quanto por regulamentação, inclusive, que exige isso, né? Dependendo da área, tem a regulamentação e isso influencia na cadeia toda de repositórios, né? Então, se eu tenho um repositório que eu mando para um NAS na rede e do NAS ele replica igual em nuvem, por exemplo, tudo que eu aumentar, então, eu tenho 30 dias, beleza, eu tenho 30 dias, mas cada dia eu tenho 6 versões. Agora eu tinha uma versão, agora eu preciso aumentar para 6, beleza. O que esses 6 vai aumentar no tamanho do repositório? Porque ele vai aumentar... eu tinha uma versão por dia, agora eu tenho 6 versões por dia, em 30 dias. Eu vou jogar isso no NAS. O NAS, ele replica para a nuvem, então eu estou aumentando. Tá, beleza. Eu tenho repositório suficiente de tamanho no disco local? Não tenho. Eu vou ter que fazer um upgrade de disco para melhorar. Beleza. A nuvem, o legal da nuvem é que eu vou aumentando dinamicamente o quanto eu quiser. Mas quando eu transfiro do NAS para a nuvem, a janela é suficiente, porque eu posso chegar no próximo backup ou no próximo dia de backup e ainda está rodando do dia anterior. Então, eu nunca vou conseguir atender a demanda. Então, tem uma cadeia que tem que se estudar e no papel aceita tudo, né? Mas depois, na prática, eu preciso medir os RTOs e RPOs para ver se é possível, né? Sim. E quais repositórios em nuvem vocês mais recomendam? A gente usa Azure, né? O Blob Storage,
usa o Wasabi também, né? Isso. Mas tem na AWS também. Então, eles atendendo o requisito ali, aí depois o armazenamento em si, aí tu escolhe se tu quer se tu quer ele localmente, geograficamente redundante ou localmente redundante, né? Porque no data center lá onde tu armazena também pode ter um problema. Então, também é importante verificar se lá dentro daquele data center aquele dado está replicado em mais de um lugar, para tu ter, se der um problema na infraestrutura, né, o dado esteja em outro local, né? Mais uma variável, então. Mais um. Não é só copiar os dados, não é só fazer um backup? Não. É mais a variável. Então, Tem cliente nosso, por exemplo, que esse dado é crítico, esse eu quero geograficamente redundante. Então, o backup manda para cá, mas lá a infraestrutura, joguei aqui no Brasil. Aí ele joga dado lá para os Estados Unidos e lá para a Europa. Então, tá replicado aquele dado nos 3 locais. Então, aí se aqui der problema, tu consegue buscar de cá, se aqui der problema, tu consegue buscar de lá. Então, é uma redundância a mais, né, que permite que o dado fique ali disponível, né? Tem regulamentações, inclusive, que botam regras para isso, né? Sim. tem regras, por exemplo, inclusive, às vezes relacionado a LGPD mesmo, né? Que as regras da onde tu tá mandando tem que bater com as nossas regras de LGPD. Então, por exemplo, vou mandar o dado, preciso mandar para fora. Aí vou pegar um repositório do Wasabi, em Amsterdã, na Holanda, lá onde eles têm um dos repositórios, bate, sim, então beleza, então é um possível destino, então eu uso lá. Aí o Wasabi, por exemplo, tem lá uma ferramenta, dentro da própria estrutura deles, tu consegue contratar um segundo repositório em nuvem. Então, beleza. Aí eu vou na Alemanha, algum lugar da Alemanha. Beleza, então, que é o que tu falou, não é simples. Além de eu mandar para Amsterdã, no repositório do Wasabi, eu ainda estou contando, e aí se eu não levo o backup tão a sério, eu vou dizer, cara, nunca que, vou perder tudo aqui e eu vou restaurar o negócio lá, vai estar acontecendo alguma... Cara, mas assim, né, se tu leva a sério a esse ponto, tu pode dizer, cara, então eu não quero ficar preso só a Amsterdã, eu quero ter uma outra cidade, eu quero que não seja na Europa, vou mandar para o Texas, por exemplo, Estados Unidos, beleza. Então a própria ferramenta, quando ela recebe esse dado lá, ela mesmo replica para um outro repositório dela que fica no Texas. Então, meu dado, além de estar na nuvem, ele está em 2 locais diferentes da nuvem, entendeu? Então... Vai que um desses locais não é um local permitido pela própria LGPD. Não Pode. sei, eu posso estar falando besteira, mas pode tô criando ser. cenários aqui. No passado aí tinha regulamentações que o dado tinha que ficar no Brasil. Agora já mudou, agora já permite mandar para outros lugares. Mas, por exemplo, tinha backup que a gente tinha que configurar por regulamentação só em data center no Brasil, não podia mandar para fora. E agora no Brasil também, por exemplo, falar da Microsoft, ele tem mais de um data center local, e também tu já consegue fazer redundância de zona, que é dentro da mesma região ali, só que em data centers diferentes, né? Show. A gente acabou estendendo bastante a conversa na parte de backup, né? Vamos ter que falar agora de recuperação de desastres um pouquinho mais de forma enxuta, talvez, mas a gente precisa falar porque é tão importante quanto. Enfim, vou deixar até vocês falarem. Mas, primeiro, definindo o que é uma recuperação de desastres e qual é a diferença disso para um backup, né? Então, recuperação de desastre, ela é uma ferramenta que ajuda a empresa... Tem um data center aqui meu ambiente caiu, eu rapidamente consigo levantar aqui do outro lado. Então, o downtime né, de parada é muito menor do que o backup. Então, empresas que não podem parar, né, recuperação de desastre é uma ferramenta assim, fundamental. E antigamente, né, na parte de recuperação de desastre, antigamente era muito caro, porque eu tinha uma estrutura aqui, né, eu tinha que montar uma outra, né, e usar ferramentas para replicar. E hoje, com o advento da nuvem ali, hoje praticamente tu só paga armazenamento, um custo pequeno por instância que tu vai proteger, e tu só vai realmente pagar no momento que tu precisar usar e ligar esse ambiente na nuvem. Então, antigamente era um investimento muito alto, né, para tu usar ou nunca usar. Agora não, tu tem um investimento que é menor e quando tu realmente precisar, tu paga. Enquanto isso, só mantém aquele ambiente ali funcionando, né? E uma coisa que tem que fazer, nos clientes que a gente implanta, depois que essa estrutura está pronta, a gente faz teste de validação, né, do ambiente, né? A gente pega aquele ambiente, levanta ele todo isolado lá
e a gente valida que está tudo funcionando. Tá, e por que eu preciso disso ao invés de um backup? Porque se acontecer alguma coisa, eu trago meu backup de volta, vida que segue. Por que eu preciso de uma solução? É uma redundância, pelo que eu entendi, né? É uma redundância, mas só que, tipo, eu vou te dar um exemplo, né? Agora as ferramentas já evoluíram e isso já está melhor. Mas, por exemplo, tu tens um servidor aqui que pegou um ransomware, né? Só pegou os arquivos lá. Tu tens a réplica para cá. Ele vai mandar o ransomware para lá. Nesse momento, só o backup vai salvar, entendeu? Então, o backup é tu garantir que o dado está seguro para tu poder voltar a trabalhar. E recuperação de desastre, o downtime, se der um problema na minha infraestrutura, quanto tempo eu estou no ar de novo? Que o backup não vai atender, né? É o RTO, né? Que também tem RPO. É o RTO. Em resumo, é o RTO. Eu pego o exemplo do hospital lá, por exemplo, né? Então, sei lá, perdi todos os servidores lá da rede local, por exemplo. Lá. Cara, eu nunca vou ter um RTO baixíssimo ali para uma restauração inteira de ambiente, assim, né? Então, eu só vou ter isso quando eu tenho um desastre recovery ali, né? E hoje nas ferramentas ali, inclusive, tu pode botar de 15 em 15 minutos. Em 15 minutos, o dado já está do outro lado. Tens que mensurar, né? Fazer o estudo de link. Até de 5 minutos tu consegue replicar. Então, o downtime é assim, o que tu perde de dados ali desistir, deu problema aqui, vou levantar lá, tu perdeu 5 minutos de operação. Porque às vezes não é só... A gente fala às vezes de backup pensando só em invasão, não sei o quê, né? Mas, cara, uma coisa bem comum deu problema no servidor. Queimou um disco do servidor que por um acaso já estava com outro queimado, parou o RAID, o espelhamento não, mas o RAID do servidor, e o servidor parou tudo ali. Cara, eu vou ter que ter outro hardware, colocar lá, até que eu recupere esse, vou ter que restaurar todo o backup, tudo que estava dentro dele. E, cara, quanto é que é o RTO disso aí? Quantas horas vai dar? Não tem como ser 15 minutos, entendeu? 5 minutos. Não tem como. Então, numa situação assim, cara, se eu tenho um ambiente de Crítico, DR ali, cara, vira a chave de um lado, inicia tudo no outro, cara, voltei. Entendeu? Voltei em, 15 minutos, por exemplo. Vou até dar a experiência do cliente nosso ali, que ele tinha um servidor que aplicou uma atualização, aí demorou para voltar, ele tinha aquele ambiente replicado no outro servidor, a gente levantou, o pessoal já voltou a trabalhar, e no outro dia a gente reverteu. E o cara ficou parado pouco tempo, senão ele ia ficar uma manhã inteira, porque deu problema no Windows, na atualização, na aplicação da atualização, e logo o cliente já voltou a trabalhar. Então, e se eu sou, sei lá, uma loja que fatura 1 milhão por dia, talvez eu vá perder meio milhão ali só porque o servidor parou e eu não tinha uma solução rápida para voltar. Isso aí. Se eu sou um hospital, eu não posso esperar nem 15 minutos, às vezes, para voltar. Então, assim, né, as rotinas lá, a gente tem que ter essa redundância, né, então, em vários níveis, né. Então, quando a gente fala dessa questão da estrutura, né, a parte do DR em si, então, é necessário ter. Fora isso, a gente tem, né, políticas ali também para cada setor entender como é que se trabalha nesse momento ali que ele está nesse downtime ali, né, até voltar à estrutura em si. Então a gente tem essas políticas também para que a gente possa fazer, né, e voltando ali, né, a gente precisa, né, servidor a gente precisa atualizar, a gente precisa, né, fazer algumas manutenções nele, né, ao longo do tempo. Então, e tem situações, né, hoje nosso ERP, a gente precisa atualizar o ERP. Então, quando eu preciso atualizar o ERP, eu preciso, né, dropar os usuários do banco, assim por diante. Então, ninguém utiliza o ERP naquele momento. E é um momento, né, que a gente está sem o sistema. Então, a gente tem que ter essas políticas também, né, a nível operacional, para que as pessoas saibam como trabalhar sem essa questão dessa estrutura em específico. E a gente vai por camada, né, mesma coisa, né. Então, em contato diretamente lá com o setor de qualidade, que é o setor que nos auxilia muito nessa negociação entre os setores ali, para montar esse plano. Então, a gente precisa ter um plano bem definido. Olha, como é que a recepção vai atuar com falta de sistema? Como é que a recepção vai atuar se um servidor der problema, se eu ficar sem internet? Né? Então, o nível de problema para cada setor, ele vai ter uma ação específica. Então, ali é uma ação operacional, mas a gente tem todas as ações tecnológicas também, né? Então,
se a gente precisar virar a chave para esse outro ambiente, né, enquanto a gente está resolvendo o problema, pode ser até físico também, né, quando a gente colocou um disco, alguma coisa assim. Então a gente também tem esse tempo. Então a gente só vai aumentando a complexidade do negócio, né? Então a gente tem que colocar sempre isso e o objetivo sempre assim, vamos diminuir o downtime. Agora o como. Aí, esse é um grande desafio aí, né? A recuperação de desastres, talvez ela seja até um conceito mais fácil de entender do que o próprio backup. Não sei. Porque ele é mais prático. Ele é, se eu parei, eu deixei de faturar a cada minuto, a cada hora que eu paro, eu deixo de faturar tanto. Ou tantas vidas são impactadas. Talvez isso seja mais fácil de mensurar e de até para a diretoria, para o board agir em relação a investimento, do que o backup é se algo acontecer. Porque daí parece que a pessoa fica um pouco mais, deixa eu conviver com esse risco. Não parece tão prático assim e parece que a possibilidade disso acontecer é tão pequena que eu não priorizo. Faz sentido isso? Faz sentido. O que não pode é a pessoa achar que um substitui o outro, né? Não. Então, precisa estar sempre se complementando. Aí, às vezes, cara, eu posso ter uma política de backup um pouco menos elaborada, às vezes, para eu ter a condição, verba, tô falando, né? De ter um DR junto, por exemplo. Legal, mas eu ter só o DR e achar que eu tô legal só por causa disso, não pode acontecer, entendeu? E antigamente, DR, quem tinha, geralmente eram grandes corporações, né, que tinham dinheiro para investir, e hoje está muito, né, não é um custo insignificante, mas diminuiu muito o custo. Tinha um cliente nosso, que era da área financeira, que ele tinha um data center no outro local. Eu vou dar um exemplo, que ele gastava 5x, né? Aí estava lá 3 anos, nunca usou. A gente migrou dessa solução para uma solução na nuvem lá, daqueles 5x, agora ele está gastando 1x. Então diminuiu 5 vezes o custo que ele tinha mensal. Só que no dia que ele precisasse, ele ia gastar 15. Pô, mas ele já estava lá 3 anos e nunca usou. Então essa conta tem que fazer. Né? Que aí diminui o custo do investimento, porque o desastre cover também é um seguro, tu só vai realmente precisar o dia que tu usar. Então não adianta tu investir um monte numa infraestrutura que às vezes nunca usou. Então hoje com o advento da nuvem lá, tu consegue replicar o que é crítico, né? Então não precisa replicar tudo, tu consegue definir política e tu só vai pagar realmente quando tu precisar, entendeu? Era uma pergunta que eu ia fazer também. Nessa redundância, não preciso levar a empresa inteira. Não preciso levar o roteiro do backup, do além do backup. Eu preciso levar o que é crítico, que tem que voltar rápido. O que a minha empresa precisa estar rodando para eu poder operar, né, e funcionar, e o que é vital para a empresa. O servidor de arquivo, se eu ficar 3, 4 dias sem servidor de arquivo, não vai ser um problema. Mas o meu RP com o sistema tem que estar no ar. Então, isso tem que levar em conta. Tipo, tem clientes que a gente... o cara tem 50 servidores, né? No DR dele só tem 12, que com esse 12 ele consegue operar. Os outros não vão impactar tanto, entendeu? Eles conseguem sobreviver sem eles. Que é o mesmo que às vezes acontece com o próprio backup, né? Sim. Tipo assim, eu vou mandar para a nuvem. Cara, sei lá, eu tenho 20 servidores. Para eu operar realmente, o que eu preciso ter? O que é realmente necessário? 5 dos 20. Os outros 15, se reinstalar, não tem nada que perca, porque às vezes eu não preciso mandar sempre toda a estrutura, sempre, né? A mesma coisa. Às vezes é uma definição que parece sutil, mas que impacta muito no custo. Impacta no custo, que às vezes é esse ajuste que foi feito que a gente consegue que o cliente aprove, às vezes, por exemplo, um repositório em nuvem, né? Fazer 20 servidores, o cara precisa de um repositório de 10 tera. Cara, mas quantos eu preciso para operar? 5. Pô, beleza, então vai usar quanto? 2 tera e meio. 2 tera. Cara, 2 tera já mudou a conversa. Pô, beleza, entendeu? Não tenho tudo, mas eu tenho aquele cara ali que é o essencial, pelo menos eu boto a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, né? Na prática, recuperação de desastres, perfeito. Qual é o passo a passo? O passo a passo tem que ter definido um plano, né? Tem que ter feito as validações, né? Tem cliente que faz a cada 3 meses, a cada 6 meses, uma vez por ano, né? Porque a aplicação, ela atualiza, ela, né, muda a versão, então tu tem que validar que aquilo está funcionando naquele ambiente lá, né?
e ter uma documentação do passo a passo do plano de recuperação de desastre. O que eu tenho que fazer? Deu um problema, deu um incidente. Qual é o passo a passo que eu sigo para poder botar esse ambiente e funcionar em outro local? Porque às vezes muda IP, às vezes, né, muda, às vezes tem que ajustar DNS, tem que fazer alguns ajustes para deixar funcionando. Então, é importante ter esse plano de recuperação de desastre bem desenhado e validado. E o teste de failover que tu faz é para validar que aquele plano ainda continua válido, né? A jornada ali, a construção, ela é meio parecida, então, com o backup, né? Sim, tem que definir o que é importante, o que é crítico, depois que fizer, validar que funcionou do outro lado, documentar, deixar isso registrado. Essa parte da documentação também, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais, porque tem tudo definido do que é o que em relação à infraestrutura e tal, né? Mas beleza, aconteceu. O que eu faço agora? Quem faz, né? Quem são responsáveis? Qual é o... A gente tem um documento que diz o passo a passo que tem que fazer. Deu problema nesse ambiente aqui. Levanta esse servidor, aí ajusta esse IP, faz essa mudança, faz esse ajuste. Então, é um passo a passo que qualquer pessoa, né, lendo aquilo ali vai conseguir executar e o ambiente vai estar no ar. O plano de recuperação de desastre é um documento, né, validado que tu vê que funcionou, né? Não volta sozinho, né? Não volta sozinho. Legal. Para a gente concluir aqui esse episódio, tá? Falando assim um pouco mais sobre de um recado, uma recomendação geral assim que a gente possa dar para as empresas, para os gestores de TI de outras empresas, de outros hospitais, que às vezes, né, ou muitas vezes não estão com a maturidade em relação a backup ou segurança como um todo, né, mais especificamente backup e recuperação de desastres, não está assim aquele negócio muito bem desenvolvido, ou até sabe, mas por algum motivo no sentido de, eu sou gestor de tecnologia, sei da importância, já falei com a minha diretoria, mas a diretoria não destravou isso, né? O que a gente pode falar para essa galera aí para ajudar eles? Olha, Maurício, eu acho que principalmente, né, porque o que acontece, né, quando a gente vai ali pegando esse exemplo ali, um gestor na área da saúde, né, de TI, mas focado na área da saúde. O core dele vai ser a área da saúde. Então, ele vai precisar se aprofundar na questão da área da saúde, no negócio em si do hospital, tudo mais, né? E essa questão da parte, né, de backup, um pouco mais até de infra, né? Então, assim, às vezes não existe a verba, não existe, né, a grandeza daquela estrutura ali para que tenha essa equipe muito bem formada. E acho que é muito importante, né, procurar entender, com certeza, né, tipo, isso tudo que a gente falou aqui, essa importância de a gente discutir, rediscutir, entender o porquê que tem que fazer, botar em caixinhas separadas o que é o backup, o que é a recuperação de desastre, né, entender essa forma, mas acho que buscar especialistas também para isso, né? Então, olha, não tem um especialista em segurança, em infraestrutura nesse nível na minha equipe. Opa, vou atrás de alguém. Então, acho que essa é o principal frase assim, que eu acho que tem que seguir para os outros gestores, né? Então, e isso a TechJump pode ajudar. Fazendo a propaganda. Então, com certeza. Já que a bola tá quicando, conta um pouquinho pra gente, Guilherme, como é que tem sido essa jornada com a TechJump, que ela é recente, né? Ela tem um pouco mais de um ano, se eu acredito. Isso, acho que a gente deve ter fechado um ano por agora, né? Um ano e alguns meses agora. Então, né, foi quando a gente estava fazendo uma migração, uma alteração lá da estrutura de TI, né, na SOS ali, a gente, né, buscou a empresa TechJump, então, né, buscamos outras empresas da região também, e a gente acabou optando pela TechJump, né, pela segurança que a gente teve, toda a documentação que foi apresentada, a maneira que foi conduzido todo o projeto, né, então, eu acho que o principal é o entender como é que está aquele momento, né, daquela estrutura em si, e entender que, olha, vamos ter que fazer algumas questões e talvez a gente não consiga fazer tudo, e a gente tem que fasear isso, a gente tem que botar o que é crítico, o que não é, definir os horizontes bem claro para todos, né? Então, olha, a gente vai atacar isso, vai ser por esse caminho, a gente vai seguir tal e tal passo, né? E eu acho que essa parceria com a TechJump, acho que cada vez mais a gente tem muito contato, então a gente conquistou essa segurança, né? Então, tipo, dessa troca,
Então, por muitas vezes a gente, né, muitas vezes até incomoda o Juliano lá que, cara, não tem isso aqui, talvez não seja, né, o que está no contrato, o que precisa, né, que a TechJump, né, se propôs a fazer lá dentro do hospital, mas às vezes, preciso de uma ideia, eu preciso conversar com ele, então a gente tem essa parceria também, envolve a equipe, eu acho que é muito bacana por causa disso, né. Vai dando uma segurança pra gente, a gente vai tendo... vai construindo documentação, vai construindo toda essa robustez ali que é necessário também. E eu acho que assim, acho que a TechJump tá fazendo um ótimo papel com a gente ali. Acho que é muito bacana. Cara, uma empresa que eu indico mesmo, assim, sem dúvida nenhuma, porque é algo que dá uma segurança. Que é, como a gente tava falando assim, tem que chegar em casa e botar a cabeça no travesseiro, porque as coisas têm que estar funcionando. O hospital não para, as coisas não param, e a gente tem que parar, né? A gente tem que descansar também. É verdade. Não dá pra dormir com aquela pulga atrás da orelha o Não, tempo todo, não, né? não. É muito ruim isso. Tem coisa que às vezes eu vejo uma coisa que tá ruim, né? Às vezes até falo, ó, tem que dar atenção nisso, né? Às vezes o cara passa até pro chato, né? Não, com certeza. Não, vamos parar, porque se parar, vai parar, esse serviço todo vai parar, vamos agir, né? A gente já tem o telefone vermelho. Eu ligo pra ele, ou ele me liga, a gente já sabe, opa, vamos parar, vamos dar atenção, porque a gente precisa resolver isso aqui. Isso, é isso. Não dá pra deixar pra amanhã. Não dá pra deixar pra amanhã. Isso aí. Paulo, palavra final aí para uma empresa que não tem backup ainda, mas que já é uma empresa estruturada, já tem uma operação, já fatura bastante aí, num faturamento anual, sei lá, acima de R$1 milhão já fácil, né? O que tu diria? Assim, a gente já falou, né, tá bem contextualizado aí, né, do que a gente, de todo o podcast hoje aí, tá? Então, assim, para não falar o clichê, né, que é o que a gente já... Mas, assim, não tem como tu ter uma empresa hoje, independentemente de quanto tu fatura, porque... né? E faturamento, tamanho, né? 1 milhão daquela empresa, às vezes o 10 mil da outra é o suficiente para acabar com a empresa. Então, a importância tem que ser dada igualmente para todas as empresas. Então, não interessa o tamanho, tu tem que ter uma rotina de backup dos teus dados. Isso é fato. Como a gente já falou no podcast, é ainda mais importante do que tu ter firewall, do que tu ter proteção de endpoint, do que tu ter usuários treinados, que isso é coisas que a gente já falou em outros podcasts também, porque não adianta tu encher de ferramentas de segurança e o teu ponto falho ser sempre o teu usuário, que tu não treina, né? Então, enfim, tu tem que ter uma rotina de backup estruturada, tu tem que procurar uma empresa, como ele bem disse, uma empresa ou pessoas capacitadas a ponto de te dizer, cara, é backup que a gente está falando, então vamos fazer backup. Ctrl+C, Ctrl+V daqui para lá, isso aí não é backup, né? Isso pode ser uma cópia simples de segurança tua ali, mas não é backup. Então, tem que ter essa preocupação, né? Começou a ficar mais complexo o ambiente, ainda mais, né? Eu vou precisar ainda mais de um profissional capacitado para isso, que vai me dizer que é aquilo que tu perguntou antes ali, né? Qual é a receita simplificada? Então, cara, é uma receita simplificada na cabeça de alguém que sabe o que está falando. Mas não é simples para uma pessoa que não entende ou que jogou na IA e está fazendo o que a IA está te mandando, entendeu? Então, tem que ter alguém entendido por fora e tem que ter backup. Mas o meu banquinho de dados aqui tá aqui. Cara, se tu perder... eu perco o cliente, eu perco tudo. Cara, perdeu tudo igual. Se eu for aumentar a proporção disso para empresas maiores, quanto maior o faturamento, mais complexo muito provavelmente vai ser meu ambiente. Mais complexo vai ter que ser o meu sistema de backup, como eu penso nisso. Então, eu acho que é bem por aí, tá? O ponto principal toda empresa precisa de backup. Ponto final. Tá certo. Senhores, obrigado por mais essa conversa, especialmente Guilherme, obrigado aí pela disponibilidade, por vir compartilhar aí todo o teu conhecimento, a tua experiência, e esse foi o Além do Backup hoje, sobre backup. Até a próxima. Finalmente. Valeu. Valeu. Finalmente.